Olá, bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir, ou boa noite, sou Alex, que é amigo de vocês, falando diretamente, né, aqui do Pernambuco, onde eu moro, e falar sobre o tema do texto, né, que é a maior fake news, né, a maior fake news que existe dentro das igrejas hoje, que é exatamente sobre o texto que eu vou ler. E depois que eu ler o texto, aí eu vou explicar qual é a maior fake news que existe hoje dentro da igreja. Tá? Então, eu vou trazer aqui. Vamos fazer a leitura de Jeremias 10, a partir do verso 1 até o 5. E aí eu vou falar para vocês o que é a tal da maior fake news que existe dentro das igrejas, que os crentes deveriam correr e não deveria participar dela de jeito nenhum, por causa do motivo da leitura aqui em cima, o texto. Vocês vão entender. Fica e acompanhe comigo a leitura do texto para que vocês entendam qual é a maior fake news que existe dentro das igrejas cristãs hoje. Então, eu sou Alex César, amigo de vocês aqui. Então, vamos lá para a leitura do texto. A palavra do Senhor, através do profeta Jeremias, diz assim a Israel: a idolatria da destruição. Então, esse tipo de idolatria é o tipo de idolatria que já há no mundo há muito tempo, tá? Foi inventada há milênios, dentro da igreja romana, né? Dentro da igreja apostólica romana, está aí até hoje, e esse tipo de idolatria, que comemora-se de ano em ano, é um tipo de idolatria que tem destruído famílias, casas, tem destruído o homem diante de Deus, porque faz com que as pessoas sempre vivam acreditando na mentira e cultuam a mentira. Por quê? Porque a mentira virou o certo e o certo virou errado. Então, a mentira virou certo e o certo virou errado. E muitos até debatem, até discutem, até brigam por causa disso, por não aceitar que a verdade, né, não virou a falsidade e que a falsidade virou a verdade. Mas uma grande maioria desses ainda que debate e fala sobre isso, de ano em ano, eles mesmos apoiam e aplicam a mentira na sua vida de ano em ano. E é por isso que nosso povo, a nossa nação e o mundo inteiro tem sido destruído através dessa mentira. E vamos ler aqui o texto de Jeremias e depois eu dou o nome a essa idolatria. E já na leitura do texto começa a identificar o que Israel estava fazendo e colocando dentro dos seus lares da sua casa, e que talvez você também, por essa época, né, depois de amanhã, também esteja fazendo as mesmas coisas que Israel fazia, e por isso veio a destruição do templo do Senhor, a casa do Senhor, o tabernáculo que Salomão fez, foi destruído por Nabucodonosor, o rei e os nobres levados como escravo para a Babilônia, e depois, no final, vem a destruição final e também a destruição do templo, onde o último rei, Joaquim, é levado para a Babilônia, o seu olho é furado dos dois lados, seus dois olhos são furados, e seus filhos são mortos em sua presença, tá? Pelo rei da Babilônia, por causa da sua teimosia, que não se submeteu a Deus e não fez o que era justo e correto perante os olhos do Senhor, como Davi, seu pai, fez. Então vamos ver qual é esse pecado que trouxe toda essa devastação e destruição em Jerusalém, e que hoje também está fazendo o mesmo efeito
Mas hoje não é nas casas, não é nas economias do país das nações. Não vem um outro inimigo e toma e leva tudo que é seu e te leva escravo. Mas vem o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, e vem com essa cultura a implementada há milênios, e destrói a sua vida, a sua família, a sua mente, o seu coração. Então vamos fazer a leitura aqui, acompanha comigo a leitura. Idolatria, tarde de destruição. Jeremias 10:1. Ó Israel, ouça essa palavra do Senhor para você. Assim diz o Senhor: não se comporte como as outras nações. Tá? Não se comporte como as outras nações. Que tentam ler o seu futuro nas estrelas. Ó, eles buscam as estrelas. Não tenham medo de suas previsões, ainda que elas encham outras nações de terror, ainda que ela põe medo em outras nações. Os costumes dessas nações são inúteis. Corta uma árvore no bosque, verso 3, né? Corta uma árvore no bosque, e dela o artesão esculpe um ídolo, ou faz um ídolo, ou a árvore se torna um ídolo. Enfeito-no com ouro e prata, enfeito-no com martelo e com pregos. Fixam, eu li errado aí. Enfeito-o com ouro e prata, e fixam-no com martelo e prego, para que não tombe. Sim. Seus deuses são como espantalhos numa plantação de pepino. Não são capazes de falar e precisam ser carregados, pois não conseguem andar. Não tenham medo desses deuses, pois não podem lhe fazer nem bem nem mal. Não pode lhe fazer nem bem nem mal. E o que são esses ídolos? Eu vou mudar a versão aqui. Eu vou mudar a versão para Ara. E vamos ler de novo, Jeremias. Jeremias 10. Aqui. Ouvi a palavra que o Senhor fala a vós, outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais do caminho do gentio, nem vos espantei com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Não adianta tirar a câmera. E que esses deuses eram os postes ídolos, eram os deuses adorados. E esse Deus aqui é Baal, o Deus Baal, né? Ouvi a palavra do Senhor, aí aqui está falando que esse é o Deus que era adorado, que era pegado uma árvore, que era também chamado os Baalins, né? Que são os Baalins, são a representação de Baal. E bem no dia 25 de dezembro, aqui está a lebre da questão, bem no dia 25 de dezembro,
era o tempo de comemoração ao deus Baal. E nesse tempo, eles iam no bosque. Eles iam no bosque, ó. Pois cortam no bosque um madeiro, obras de a mão de artífice. Eles vão lá no bosque e cortam madeiro, né? Cortam madeiro. É o pinheirinho de Natal. Tá? Isso aqui é a mesma coisa. É o mesmo pinheirinho de Natal. Com ouro e prata o enfeitam. Com prego e martelo fixam para que não oscile. Prata e ouro. O que é prata e ouro? Prata e ouro é que para comemorar a Baal e para que Baal os abençoasse no dia 25 de dezembro, essa comemoração a Baal, eles faziam representação, figuras, miniaturas, né, de objetos que eles queriam que Baal os abençoasse. Então eles pegavam frutas, né, e vegetais do campo, faziam os seus desenhozinhos, faziam os seus desenhos em prata e ouro e pendurava na árvore, pendurava no poste ídolo, no pinheirinho de Natal ali, mas que na verdade não é Natal, é Baal, porque a palavra Baal vem, a palavra Natal vem de natalício, dia do nascimento, né? O dia que você nasceu, o dia do seu nascimento, natalício, o dia do seu nascimento. Então aqui é comemorado o natalício de Baal. Israel está comemorando o natalício, o dia do nascimento de Baal, que é a árvore que é cortada, que é a mesma árvore do Natal, né, que é cortada aí nos países nórdicos, Europa, Estados Unidos, Canadá, lá para cima, né? Por quê? Porque durante o inverno, as plantas entram em torpor. Quando é inverno, entra em torpor, e quando é verão, também elas entram em torpor, né? Que é o quê? Elas começam, por falta d'água ou por um frio muito excessivo, o que elas fazem? Para que ela não morra definitivamente, ela murcha as folhas caem, aí essas folhas caindo, ela começa a secar da ponta dos ramos para baixo. Aqui no Nordeste tem isso, na Caatinga, no mato, as plantas entram em estado de itopor. Então cai. Só que o pinheirinho, ele não cai e as folhas não murcham. Então eles diziam que eram os balaíns, era a presença de Baal. O poste ídolo maior, né? A adoração maior era o culto ao sol, porque o Natal também é adoração ao sol, que é a representação de Baal. A árvore de Natal é os balins, que são, né, demônios de Baal, né? E que pelo pinheiro não murchar e cair suas folhas, e nunca murchar, sempre está verde, então eles diziam, é a presença de Baal conosco. Baal está entre nós ainda, né? Por mais que as outras plantas murchassem, por mais que o sol se afastasse no solstício de inverno, por mais que ele ficasse mais longe, ele, segundo a crença dele, Baal, Deus Sol, mandava, né, através das plantas, dos pinheiros ou dos postes, mandava a sua representação no meio deles. Porque todas as outras plantas murchavam, as folhas caíam e algumas chegavam até morrer. Mas o pinheiro não. Então eles diziam, é a presença de Baal conosco. Então eles faziam esse culto. E Israel estava cultuando Baal dessa forma e dessa maneira. Inclusive, tudo que eles desejavam a Baal, eles faziam uma miniatura de gado, de ovelha, de todos os animais e colocavam ali debaixo de Baal, né, debaixo do pinheirinho, e trocavam em uma outra cultura, né, que aí já é na cultura germânica, né, já é nos povos vinque, bárbaros, né, que tinham o seu principal deus, o deus Odin, que é o Thor, né, também o Thor. Então o pinheiro lá na época do frio não murcha, ele não cai as folhas, ele não entra em estado de torpor, que é um estado de dormência, ele dorme, né? E então eles cultuavam e trocavam presentes entre si, né? Prestando um culto ao deus Thor, que é o deus nórdico,
né? Só que lá na Mesopotâmia, não só na Mesopotâmia, mas na terra de Canaã, o deus adorado era o deus Baal, o deus principal, Sol, né? No Egito era o deus Ra, só que no Egito tem 3 formas do o sol nascendo é um tipo de deus, o meio-dia é um tipo de deus, e depois, ao entardecer, ele é outro deus, representado por aquele escaravelho, né? Rolando uma bolinha, que na verdade, escaravelho, para nós aqui, é o rola-bosta, né? Que o rola-bosta, ele pega, né, as fezes dos animais, faz uma bolinha, e o seu ninho é sempre o buraco do ninho dele é sempre feito no sentido do pôr do sol. Então ele vai rolando, né, o cocô, a bolinha de cocô, no sentido aonde o sol para onde o sol se põe, que é a casinha dele, que é o buraquinho dele, né? Então os egípcios diziam que tinha a representação desses deuses, que é o Deus, né, que vai sendo que ia sendo rolado, o sol ia sendo rolado, né, e empurrado para frente. Então tinha 3 maneiras da manifestação de o Deus Sol, né? Então, mas não interessa aqui o Deus Sol, o que interessa aqui é Baal, porque, como a gente vê aqui, o Baal recebia uma comemoração através dos balaíns, que era representado pelo pinheiro, e ali as pessoas faziam os seus desenhos, fazia as suas imagens pequenas de animais e tudo mais. E engraçado é que eles faziam um bonequinho do inimigo enforcado, né, pendurado por uma corda, porque eles pediam para que Baal enforcasse, para que Baal destruísse os seus inimigos. Então, tudo aquilo que era desejo no coração deles, para que Baal os abençoasse, eles pediam para Baal pendurando ali no pinheiro ou no poste ídolo, né? Porque às vezes não era pinheiro, era um poste que eles faziam desenhos, né, caricaturas do próprio Baal naquele poste ídolo, né? O poste ídolo que Gideão cortou e derrubou no chão, e tinha vários bosques em Israel que Deus mandou destruir e cortar, né, que inclusive Salomão prestou culto a Baal porque tinha o bosque de Azerá, né, que era uma deusa também. Então, eles prestavam culto a esses deuses em bosque, debaixo de árvores. E Deus proibiu e proíbe esse tipo de idolatria, esse tipo de culto. Mas, infelizmente, né, depois de Constantino foi o primeiro que fez o secretismo religioso, por causa de muitas religiões, por causa da Pax Romana, né, a paz que ele queria em todo o império. Ele pediu, né, para que seus bispos, para que os líderes da Igreja Romana, né, a Igreja Apostólica Romana, fizesse o secretismo religioso, pegando a data de adoração ao sol, que ali em Canaã era Baal, e os Balaíns, e inventasse que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, inventando essa data para Jesus, que é uma data falsa, mentirosa, e assim disseram que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, e fizeram o secretismo religioso, porque assim todos os povos teriam uma única e mesma data, e assim Jesus passou a ser Baal, né? Uma prostituição dentro da própria igreja, né? E assim fizeram o secretismo religioso das religiões e colocaram Jesus e Maria aí, né? Sendo os representantes dos outros deuses, para que ninguém brigasse lá em Roma e todo mundo ficasse tranquilo e feliz, porque afinal de contas todos estavam adorando o seu Deus na representação de Jesus e Maria, porque Maria é a rainha dos céus, né? Rainha do céu, a gente já sabe de onde vem a cultura de adoração a deusas da Mesopotâmia, Canaã, e toda aquela terra de Canaã, na Grécia também Atenas, né, e várias, Diana, né, em Éfeso e vários outros lugares, no Egito, esqueci o nome da deusa egípcia agora, e é sempre uma tríade de deuses, né, que foi inventado lá na Torre de Babel,
através de Nimrod, Samiramis e Tamuz. Então, na realidade, o Tamuz aí que depois vai tomar a figura de outros deuses por causa da confusão de língua, porque depois da confusão de língua na Torre de Babel, essa tríade de Deus, aonde Nimrod, né, o Deus Sol, colocaram como Deus Sol, Tamuz, né, que é filho de Nimrod, que teve um caso com a sua mãe, Samiramis, né, mas Nimrod morre, ela engravida de Tamuz, dizendo que ela parece grávida, mas o marido já tinha morrido, né, então ela se prostituiu, mas já era prostituta, mas ela diz que ela engravidou do Deus Sol, que Tamuz nasce como representação do Deus Sol. Só que Tamuz vai para caçar, morre por um javali, e depois ela encontra ele em cima de um tronco, e de um tronco nasceu, um tronco podre nasceu com os restos dele ali, nasceu talvez, provavelmente uma árvore, talvez um perinho, e ela disse que aquele pinheiro era a representação de Tamuz. Então tinha que adorar o Tamuz ali, depois da dispersão dos povos das línguas confundidas, cada um criar os seus deuses, essa tríade de deuses, para poder adorar e prestar culto a Nimrod, Samiras e Tamuz. E daí cada um foi com um nome diferente por causa da confusão de língua. E hoje nós nos encontramos dentro das igrejas cristãs evangélicas, igrejas, pastores colocando o pinheirinho dos balaíns, que na realidade são demônios, né? Colocando as suas estrelinhas. Por que estrelas? Porque eles adoravam as estrelas dos céus, né? E eles colocam no pinheiro aquelas estrelinhas, as luzinhas que ficam piscando, são as representações dos astros, das estrelas que são adorados, que se fazia a leitura para prever a vida das pessoas, né, e está consultando os astros e as estrelas. E isso era proibido em Israel, isso era abominação diante de Deus. Então é isso que Jeremias está dizendo para o povo, que por causa dessa idolatria, eles vão ser destruídos, o templo do Senhor vai ser destruído, tudo vai ser levado para a Babilônia, só vai ficar um pequeno remanescente, e há uma destruição por causa da prática da idolatria. Aí, se há uma destruição, o contraste entre o Senhor e os ídolos, né? Na outra versão, na NVT é diferente, né? A idolatria traz destruição, né? Essa aqui é na NVT, a outra é a Almeida Revista e Corrigida, e essa é a NVT, né? A idolatria traz destruição, porque o povo vai ser destruído, tá bom? Então, o que você acha que o Senhor acha de vocês pegarem para, supostamente, trazer uma palavra de evangelismo, porque eu nunca vi ninguém se converter no Natal, nunca vi um convertido dentro da igreja no dia de Natal. Sinto muitos pastores, sinto muito aqueles que ainda vivem presos nessa idolatria, sinto muito por aqueles irmãos e pregadores que pega os balaíns e Baal e coloca, né, a estrela lá em cima. Você sabia que a estrela em cima da árvore de Natal é o deus Renfã, infame, que o povo de Israel cultuou durante 40 anos no deserto? Eles ainda ficaram prestando culto ao deus Renfã, que é a sua estrela maior, que é aquele pentagrama que está lá na bandeira de Israel. Vocês sabiam disso? O infame deus Renfã, que Deus fala contra Israel, que eles nunca deixaram de prestar esse culto a esse Deus Renfã, é aquela estrela, lá no topo, a estrela maior, tá? Que também pode ser representado por Saturno, que é uma outra estrela, porque os planetas nos povos pagãos, que eles não sabiam, muito deles não tinham noção, né, de que eram, eles chamavam de estrelas errantes, né, que não tem um ponto fixo, né, porque essas estrelas que são os planetas têm um movimento diferente das estrelas fixa lá em cima. Então eles tratavam como estrelas errantes, e todos eles eram deuses, e tinha um deus maior, que era o deus Júpiter. Eu não sei se é o deus Júpiter ou o Saturno. É um desses
É um desses planetas aí que era a estrela maior deles. Ah, lembrei, a deusa do Egito era Íris, né? A deusa Íris. Samíramis e Íris, né? Olha o nome, até bate. Tá? Então, o deus Rifan é aquela estrela lá em cima de Natal. E as outras estrelinhas, né, são representações dos astros das estrelas, e a gente verificou aí que Israel estava adorando e prestando culto a esse Deus. E você, sinto muito você, pastor líder, está colocando isso dentro da igreja, está colocando uma idolatria dentro da sua igreja para fazer uma festinha, porque é tão bonitinho, você envolve, né? É tão envolvente as crianças, enganar as criancinhas da igreja, né? Sendo que Baal e os seus Balaim, Baal, o principal deus aí dessa adoração, ele pedia no seu culto, né? A estátua de Baal, né? Com a cabeça de boi, era oco, colocava um fogo e o ápice da comemoração a Baal era um recém-nascido aí, bonequinho colocado ou jogado dentro dele, pela boca dele, ou colocado nos braços dele, né? Que Israel vai lá e destrói em Canaã todos esses povos, começando por Jericó, que tinha esse culto em Jericó, o deus Baal, qual ele serviu. Então você, pastor, e você líder, você está colocando essa idolatria e ensinando para as suas crianças essa idolatria. E quando essas crianças, esses jovens, descobrirem, lendo a palavra de Deus, que isso é idolatria, isso é praticar feitiçaria dentro da própria igreja, levando esses cultos pagãos, idólatras, para dentro da sua igreja. O que você acha que eles vão pensar de vocês, pastor? Porque não é melhor falar a verdade? Não é melhor pagar o preço da verdade do que andar com a mentira na boca e colocar a mentira dentro das igrejas, iludir e enganar os irmãos? Será que você realmente está servindo o Senhor? Você passa o ano todo pregando a palavra de Deus, quando chega no final do ano, e você sabe que isso é mentira. Porque você estudou teologia, você sabe de onde vem essas datas. Você sabe muito bem. Aí quando chega no final do ano, né, para que o povo fique ali contente e alegre, você pega e contribui e coloca isso dentro da sua igreja, praticando esse tipo de idolatria dentro da sua igreja. Porque é bonitinho, porque é agradável, né? Aí você pega e coloca isso tudo lá. E o mundo comemorando. Por que você acha que o mundo comemorar? Por que o mundo secular, o ateu, o idólatra, aqueles que não amam Jesus, que não têm a sua vida entregue a Jesus, por que você acha que eles praticam? Por que você acha que eles cultuam? A culto a quem eles estão prestando culto? Eles estão prestando culto a Baal, mas acham que estão prestando culto a Jesus. E quando você faz isso dentro da sua igreja, não se engane achando que ele vai te ouvir, não. Que eu nunca vi um convertido de Natal. Nunca vi ninguém que foi para uma igreja evangélica, até hoje, o qual eu participo, que por causa de cantata de Natal, musiquinha de Natal dentro da igreja, irmãs cantando, por causa da árvore do Natal, por você fazer esse maldito secretismo religioso, nunca vi nenhum visitante depois, no final do culto, entregar a vida para Jesus, acreditar no menino que nunca cresce, entregar a vida para Jesus e ser transformado, lavado pelo sangue de Cristo. Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi ninguém se converter. Tá? Porque tudo isso é mentira. Tá bom? Porque você, pregador, você que conhece a verdade, você sabe que Jesus não nasceu 25 de dezembro. Você sabe que o 25 de dezembro é idolatria comemorando ao Deus Sol, que em várias culturas tem nomes diferentes. Em Canaã era Baal. No Egito era Ra. Então você pega o 25 de dezembro, que é uma data de comemoração ao Deus falso, e tem a coragem de dizer que é para o Filho de Deus. Como você se sentiria se alguém viesse na sua casa comemorar aniversário do seu filho na data do seu inimigo? Hã? Já pensou? Você tem inimigo, você tem aqueles que são contra nós, são contra os cristãos. Já pensou? Se você tem um inimigo aí que não gosta de você na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, ou na sua igreja, que é contra você, pastor, e daí alguém
teve a bela ideia para poder quebrantar o coração do seu inimigo, ele vai fazer. Aí eles inventam de comemorar o dia do aniversário do seu filho, pregador, pastor, bem no dia do aniversário do seu inimigo. Porque todos esses falsos deuses são inimigos de Deus. Aí pegam essa data de comemoração e culto aos inimigos de Deus e tem a brilhante ideia de dizer que é o aniversário do Filho de Deus, que morreu naquela cruz no dia do Pessá, no dia da Páscoa. Né? No dia do Pessá, que é no dia da Páscoa mesmo, na Páscoa sabática, no dia da comemoração que Israel saiu lá da escravidão do Egito. Aí você tem a bela ideia de que isso vai convencer os visitantes da sua igreja que Jesus nasceu dia 25 de dezembro e ele nasceu para salvar o mundo e salvar as pessoas. Me traga, me mostra. Alguém que está assistindo isso aí, me chama no privado aí e coloca algum irmão, alguém aí, me faz passar essa vergonha de alguém que se converteu no dia de Natal, no dia dessa idolatria. Entregou a vida para Jesus por causa do Natal. Porque ele entendeu o nascimento de Jesus, o propósito do nascimento de Jesus, com a árvore de Baal e adoração aos Balaíns, e daí essa pessoa se converteu. Me mostra isso aí no meu privado, por favor, que eu nunca vi. Eu nunca vi igreja nenhuma, qual eu já passei por várias igrejas mudando de cidade, e não vi até hoje ninguém se converter. Muito pelo contrário. A gente está mostrando para o mundo, quem comemora, estamos mostrando para o mundo que não somos muito diferentes dele, que não há diferença da igreja e do mundo. É só uma questão de estar no lugar ou não estar no lugar. Não faz a menor diferença. Né? Não faz a menor diferença. Estar ou não estar na igreja, hoje em dia, não faz a menor diferença. Porque o evangelho da salvação, o confrontamento com o pecado, o ensinamento da morte e ressurreição de Cristo, a situação miserável do desgraçado do pecador, hoje já não é mais ensinado, já não é mais falado. É o tempo da igreja do mimimi. Não pode isso, não pode falar a verdade do pecado, não pode falar a verdade daquilo outro, que não vai traumatizar. Sempre tem que vir com o amor, essa cultura maldita dentro das igrejas evangélicas, de só querer falar de amor, confirmando cada vez mais que para essas pessoas a falsa religião na mente e no coração delas, que elas são boas religiosas e não são pessoas miseráveis, desgraçadas, pecadoras que têm que se arrepender do seu pecado. Os pastores e os missionários acabou com aquela pregação de enfrentamento do pecador. Hoje é só amor, amorzinho, né? Amor, evangelho do amorzinho, só falando de amor, alisando e passando a cabeça do miserável, e ele cada vez mais se achando, cada vez mais que ele escuta você falar que Deus ama ele, que Deus é maravilhoso, que Deus tem um propósito na vida dele, que ele é uma pessoa a qual Deus ama, o qual Deus vai abençoar a vida dele, o qual Deus vai realizar todos os sonhos dele. E daí ele fica cada vez mais deslumbrado com toda a religião que ele já segue e nunca vai chegar ao pleno conhecimento de que ele é um desgraçado, miserável pecador, que precisa reconhecer o seu pecado miserável e se arrepender em Cristo Jesus e confessar Cristo com a boca e crer em Cristo no seu coração para que haja perdão, restauração e um novo nascimento. E pode ter certeza, essa maldição de árvore do Natal não contribui com nada. Cada vez mais piora a situação do miserável pecador. Porque como ele vê essa mesma comemoração no mundo e ele vê dentro da sua igreja, então não tem a menor diferença da sua igreja para a casa dele ou qualquer outra religião que ele siga. Porque, afinal de contas, o mesmo Deus pagão, demônio, Baal, que eles adoram no mundo, mesmo que inconsciente, sem entendimento, você também, pastor, coloca dentro da tua igreja, você, pastor, faz as trocas de presente, comemoração ao Deus Thor. Você coloca os enfeites, as estrelas
de adivinhações. Você coloca os objetozinhos pendurados lá. Você coloca a estrela de Refã lá no topo da árvore de Natal. E tudo isso dizendo que é para comemorar o nascimento de Jesus, quando ele não nasceu dia 25 de dezembro. Assim você zomba de Deus. E a palavra de Deus diz que ninguém zomba de Deus. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Por isso que já há muitos mortos, muitos ministérios, muitas igrejas, muitos pastores dando cabo da sua própria vida, entrando em depressão, muitos ministérios, pessoas dentro da igreja. A igreja se tornou o mundo, porque não tem a menor diferença. As pessoas não são confrontadas com a sua vida, a mudar de vida, a mudar de atitude, a arrepender dos seus pecados. Por isso, muitas igrejas e ministérios reformados, tradicionais, hoje não passam de clube de pessoas que dão seus dízimos e oferta para manter o pastor que eles querem lá, para ouvir o que eles querem ouvir. Não ouvir a palavra de Deus, mas alguém que foi para um seminário e estudou literatura, retórica, até filosofia, exegese, e aprende a fazer isso de uma forma que engana as pessoas. O telefone está tocando. Então, pastor, veja bem o que você está fazendo da sua vida. O telefone não para de tocar, meu Deus do céu. Então, veja aí o texto, né, onde diz isso. Aí o texto, que, mais uma vez aí, para vocês verem, o que Deus fala através de Jeremias. Ó Israel, ouça essa palavra do Senhor para vocês. Assim diz o Senhor. Não se comporte como as outras nações. Não se comporte, igreja, como o mundo. Não tenha o mesmo comportamento, pastor, dentro da sua igreja, do mundo. Seja diferente, faça a diferença. Arranque Baal e os Balaíns de dentro da sua igreja. Não tenha comportamento que tentam ler seu futuro nas estrelas. Pendura as estrelinhas lá na árvore de Natal. Não tenham medo de suas previsões. Não tenham medo do que eles dizem, né? Não tenham medo de largar e abandonar essa idolatria. Ainda que elas encham outras nações de terror, porque alguns têm medo de não comemorar, de não participar, e isso aí, né, pode deixar com que o homem, com que as pessoas não venham a conhecer e ver Jesus. Esse falso evangelho, falso, mentiroso dentro da igreja, trocando o evangelho da cruz pelo evangelho, pela comemoração a Baal, 25 de dezembro, achando que as pessoas vão ver isso dentro da igreja e vão se converter. Os costumes dessas nações são inúteis. Cortam uma árvore, é a árvore do Natal, a árvore é o pinheirinho do Natal, e esculpe um ídolo. Ou esculpe o ídolo, ou coloca dentro das suas casas, enfeito com ouro e prata, os objetos pequenininhos, e fixam com um martelo e pregos para que não tombe, para que não caia. Seus deuses são como espantalhos em uma plantação de pepino, né? Um espantalho que toca as aves que vão lá comer, né? O trigo. Não são capazes de falar e precisam ser carregados, pois não conseguem andar. Não tenham medo desses deuses, pois não podem lhe fazer mal nem bem. Tá vendo? É isso aí. E as igrejas e os pastores estão colocando essa idolatria dentro das suas igrejas. Então presta bem atenção. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas, aquilo que o Senhor tem falado, a verdade que tem sido revelada. Pois a palavra de Deus diz que o lago de fogo são para todos os mentirosos, aqueles que mentem e seguem a mentira. Para todos os idólatras, todos aqueles que praticam a idolatria. E para todos os covardes, aqueles que não têm coragem, aqueles que não querem praticar a verdade dentro das suas igrejas, aqueles que, sabendo da verdade, rejeitam a verdade. E Paulo diz que, por final dos tempos, Deus vai mandar a operação do erro para aqueles que não querem seguir, aqueles que rejeitam a verdade. Está vindo neste mundo a operação do erro. E eu já estou vendo
a criação da operação do erro. E ela está vindo do norte. Porque dentro do tabernáculo, o sacrifício, o sangue do sacrifício, era derramado do lado do norte, para deter o inimigo que vem do norte. Tem um inimigo se levantando do norte. E ele está se levantando. E ele está crescendo. Então te prepara, igreja, porque em breve o Senhor vem. E ele virá. E como é que ele te achará? Ele achará você com coração puro, com coração limpo, de toda essa idolatria, de toda essa feitiçaria, de todo esse culto a Baal, ou vai te achar com um pinheirinho na sua casa, vai te achar com as luzinhas guardadas de ano para ano, a estrela de rei Fã em cima do topinho de Baal, as trocas de presente, Deus Thor, Odin, é isso que ele vai achar no seu coração? É essa idolatria? Pois Deus manda a operação do erro para que creiam. E a operação do erro está aí. Em quem você quer crer? Os covardes serão mandados para o lago de fogo, porque não tem coragem de dizer não e retirar toda essa idolatria de dentro da sua igreja. Por quê? Porque a operação do erro já está aí, posto e colocado. E eles rejeitam a verdade em detrimento da justiça feita por Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Então, muito obrigado por você que ficou até aí. Deus te abençoe. E o vídeo aqui não vai ficar gravado, mas tem como eu baixar e depois repostar. Então, provavelmente eu vou baixar ele depois e eu vou repostar ele depois para ele ficar fixo aí. Aí você compartilhe com mais pessoas. Tá bom? Muito obrigado. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana e até um próximo vídeo, se Deus quiser.